Lar dos ricos e famosos, as cidades mais famosas do mundo são lugares onde a riqueza e o luxo podem reinar. No entanto, essas metrópoles movimentadas nem sempre foram assim. Se voltarmos apenas algumas décadas, você mal pode reconhecê-las. Então, da Grande Maçã até a Grande Fumaça, vamos fazer um tour por algumas das transformações urbanas mais chocantes do mundo. Manhattan do Oriente Médio. Repleta de arranha-céus imponentes, Dubai conseguiu levar o brilho e o glamour para novos patamares. Literalmente, porque é ao lar do edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, com 828 metros de altura. É quase 9 vezes o tamanho da Estátua da Liberdade. Caramba! No entanto, na década de 1950, Dubai não passava de apenas um humilde porto de pesca. Então, o que aconteceu por aqui? Bom, o chefe de estado do Kuwait, o Emir, viu um grande potencial para utilizar o porto como um centro comercial. Então, em 1959, ele injetou milhões de dólares nele para expandi-lo, permitindo que acomodasse navios maiores. Depois disso, apenas alguns anos após a reforma do porto, Dubai fez uma descoberta milagrosa: petróleo. E petróleo significa dinheiro. Em pouco tempo, o porto de pesca, outrora quase vazio, estava ganhando toneladas de dinheiro, exportando ouro líquido para países ao redor do mundo. Nos anos 80, havia se reinventado com sucesso como um destino turístico muito popular. E então o dinheiro realmente começou a entrar. Nos anos seguintes, a cidade foi renovada, as bancas de mercado foram trocadas por shoppings de luxo, e pouco a pouco, o deserto árido foi coberto de arquitetura. Essa era a famosa Marina, no ano 2000. E avançando apenas 20 anos, esse é o resultado. Uau! E fica mais louco ainda. Em 2001, o governo de Dubai começou a extrair grandes quantidades de rocha para criar enormes ilhas artificiais na costa da cidade, com a mais bem-sucedida, agora tendo uma população de mais ou menos 10 mil pessoas, além de abrigar uma série de hotéis, resorts e moradias. Então, sim, a cidade percorreu um longo caminho desde os anos 50. Nada como criar a sua própria ilha. Cidade do Pecado. Quando você pensa em Las Vegas, você pode pensar em jogos de azar, festas e entretenimento de classe mundial. Mas em meados do século XIX, a metrópole agora em expansão era apenas um pequeno assentamento mórmon. Então, como raios um assentamento mórmon se tornou um paraíso para festeiros? Então, tudo começou em 1910, quando o estado de Nevada proibiu jogos de azar. A essa altura, todos os Mormons haviam ido embora e Las Vegas havia desenvolvido o gosto pelo jogo. Então, sem nenhuma surpresa, as pessoas não pararam quando foi proibido. Elas apenas construíram cassinos piratas e jogavam ilegalmente. Como resultado, Las Vegas rapidamente se tornou um terreno fértil para atividades ilegais. Vendo isso, os mafiosos se mudaram para a cidade em crescimento. E quando o jogo foi legalizado novamente em 1931, a cidade havia se tornado um local de crime. Os mafiosos mais conhecidos como Bugsy Siegel e Meyer Lansky até abriram uma série de hotéis que ainda existem até hoje, como por exemplo o icônico Flamingo, criado por Siegel em 1946. Mas infelizmente para Siegel, ele foi assassinado um ano depois. Infelizmente faz parte do trabalho. Outros mafiosos continuaram a desenvolver a cidade, e dos anos 40 aos anos 60, muitos hotéis e cassinos icônicos foram construídos com extorsão e dinheiro de drogas. Eventualmente, eles foram comprados por proprietários legítimos, e a reputação de Las Vegas como capital do entretenimento do mundo foi firmemente estabelecida. Hoje em dia, 40 milhões de turistas visitam o lugar todos os anos, e cada uma dessas pessoas tem a agradecer um bando de bandidos por transformar um pedaço de deserto sem inspiração na agora icônica faixa de Las Vegas. Caramba! Mas se você não quer ter que voar para Las Vegas para garantir o seu entretenimento, é só clicar nos botões de curtir e se inscrever aqui embaixo. Assim você vai receber todo o meu novo e incrível conteúdo, entregue direto no conforto de sua própria casa. Agora, onde é que eu tava mesmo? Ah, sim. Rainha da Reviravolta. É seguro dizer que os tempos têm sido difíceis para a maior cidade do Japão, Tóquio. E eu quero dizer realmente difícil. Imagina só um desastre natural destruindo a sua casa, que depois você reconstrói apenas para ser bombardeado alguns anos depois. Bom, se você morasse em Tóquio nos anos 1920, você não precisaria imaginar isso, porque foi isso que aconteceu em 1923, quando um grande terremoto atingiu a cidade, nivelando ela inteiramente e deixando trágicos 140 mil corpos em seu rastro. Os esforços de reconstrução começaram, mas apenas 22 anos depois, a cidade foi brutalmente destruída mais uma vez. Só que dessa vez foi por um ataque de bomba dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, após tudo isso, como será que a cidade conseguiu se tornar a reluzente megalópole de alta tecnologia que conhecemos hoje? Então, os Estados Unidos estavam preocupados que a destruição de várias cidades do Japão fizesse com que a nação tivesse dificuldades em considerar a adoção do comunismo. Como antítese do modo de vida americano, isso tornaria o Japão uma ameaça, o que não poderia acontecer. Então, para recuperá-lo novamente e evitar a criação de um novo inimigo comunista, os Estados Unidos enviaram ao Japão uma enorme soma de dinheiro, tipo 2 bilhões e 200 milhões de dólares. Isso é equivalente a colossais 31,5 bilhões hoje em dia. Com esse influxo repentino de dinheiro, o governo japonês embarcou num frenesi de construção como o país nunca havia visto antes.
Só em Tóquio foram construídos 10 mil edifícios de escritórios e residenciais, 4 hotéis de 5 estrelas erguidos e um novo sistema ferroviário que ainda funciona até hoje. Isso que eu chamo de uma reviravolta. Gangnam Style. Você com certeza deve ter ouvido falar da música Gangnam Style, da mega estrela do K-pop Psy. Mas você sabe do que se trata essa música? Bom, a menos que você seja fluente em coreano. É provável que não. Ela na verdade está zombando do notoriamente ostensivo Gangnam District de Seul. Mas em 1900, esse local rico era mais terra agrícola do que uma mega cidade. Seul se desenvolveu de forma constante ao longo do século XX, mas não foi até 1961 quando as mudanças realmente dramáticas aconteceram. Naquele ano, Park Chung-hee tornou-se presidente da Coreia do Sul e decidiu embarcar em uma estratégia de rápida industrialização. Para conseguir isso, ele instigou políticas para apoiar a produção doméstica e reduzir a dependência de importações estrangeiras, ao dar apoio financeiro a empresas familiares sul-coreanas chamadas chaebols. Ele ajudou a garantir o seu sucesso e, posteriormente, o sucesso da economia. A Coreia do Sul deixou de depender de importações e começou a gerar enormes lucros com seus próprios produtos. E os chaebols se tornaram responsáveis por colossais 2/3 de todas as exportações da Coreia do Sul. Você provavelmente possui pelo menos um de seus produtos, a menos que você não conheça nenhum desses. Com as principais fontes de renda garantidas, a Coreia do Sul se modernizou rapidamente. Mas na pressa de construir o mais rápido possível, os gastos foram cortados, com consequências devastadoras. Não só a ponte de Seongsu desabou em 1994, mas a loja de departamentos Samsung desmoronou também em 1995, deixando centenas de vítimas em seu rastro. Apesar dessas tragédias, no entanto, a famosa abordagem rápida da Coreia do Sul teve alguns resultados bem sérios. Em apenas 50 anos, Seul se transformou totalmente. Hoje em dia, a cidade é uma das capitais culturais mais movimentadas do mundo, repleta de arquitetura inovadora e destinos de compra de luxo. Parece que Seul conseguiu roubar os holofotes. Deserto Divino. A vida na extensa cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, segue em alta velocidade, literalmente falando, porque é o lar do mundo Ferrari, que também abriga a montanha-russa mais rápida do mundo. Mas assim como Dubai, Abu Dhabi também já foi, acho que você já adivinhou, um grande e velho deserto. O responsável pela mudança dramática foi o Sheikh Zayed, que era o líder dos Emirados. Ele partiu numa missão em 1970 para transformar o deserto monótono no exuberante espaço verde que vemos agora. Mas como é que se transforma um dos lugares mais secos do mundo em uma cidade verde e vibrante? Bom, primeiro você pode começar plantando toneladas de palmeiras. E com toneladas, eu estou dizendo 40 milhões delas. Ao nivelar as dunas de areia, colocando uma camada de argila sobre elas e cercando elas com árvores, o Sheikh conseguiu criar terras cultiváveis protegidas do vento. Depois disso, ele entregou essas fazendas aos cidadãos e os ensinou a cultivar a terra. Conforme o deserto seco foi sendo substituído por uma vegetação luxuriante, Abu Dhabi tornou-se cada vez mais atraente para se visitar. Com o tempo, atrações turísticas deslumbrantes surgiram em toda a cidade, financiadas pelo principal gerador de dinheiro dos Emirados Árabes Unidos, a exportação de petróleo. Agora, existem galerias de arte supermodernas, mesquitas impressionantes e até pistas de corrida de Fórmula 1. Isso que eu chamo de revolução. A Grande Fumaça. A capital da Inglaterra é conhecida por um horizonte tão distinto que é reconhecível apenas por sua silhueta. Mas essa cidade histórica já foi bem diferente. Durante o surgimento da Segunda Guerra Mundial, Londres foi atingida por mais de 12 mil toneladas de bombas, destruindo mais de 1 milhão de prédios como resultado. Depois disso, ela ficou praticamente reconhecível e, compreensivelmente, houve uma grande crise habitacional. Assim, nos anos após a guerra, o governo produziu uma enorme quantidade de arranha-céus baratos de concreto. Não eram muito elegantes, mas eram eficientes em termos de custo e espaço. Hoje em dia, esses arranha-céus são notoriamente pouco atraentes, mas existe uma exceção a essa regra: o Barbican Centre. Ele também é um dos lugares mais desejáveis de se viver em Londres, com mais de 2.000 apartamentos, uma galeria de arte e seu próprio conservatório. De fato, o crescimento da cidade não mostrou sinais de que vai diminuir, com o seu horizonte continuando a se expandir drasticamente nos últimos 20 anos. Hoje em dia, Londres é uma das cidades mais ricas do mundo, e sua afluência levou a alguns edifícios realmente icônicos, como por exemplo The Shard, ou o Fragmento, The Gherkin, ou o Pepino, e o The Cheese Grater, o ralador de queijo. Sério, qual que é desses nomes estranhos? Agora eu fiquei com vontade de comer um hambúrguer. Cidade afundando. Ok, já falamos sobre algumas cidades bem grandes até agora, mas nenhuma delas é como Jakarta, na Indonésia, que está literalmente afundando sob seu próprio peso. Mais de 10 milhões e meio de pessoas vivem lá agora, mas em 1960 havia menos de um quarto disso. Então, por que a população cresceu tão drasticamente? Bom, devido a menos oportunidades de trabalho no campo, os indonésios começaram a migrar para áreas urbanas na esperança de uma vida melhor. Para acomodá-los, Jakarta precisava se urbanizar bem rápido. Então, grandes edifícios foram construídos em qualquer espaço disponível. O Monumento Nacional da Indonésia também foi feito na mesma época dessa explosão populacional, em 1961. Naquela época, a área parecia tão árida quanto possível.
Mas hoje em dia, no entanto, o monumento fica no centro de uma praça popular, e você pode ter uma visão cristalina da selva circundante a partir da plataforma no topo. Isso é bom e tudo mais, mas eu já sei o que você está pensando. Conta mais sobre essa parte do naufrágio. Tá bom, essencialmente, Jakarta é construída em solo macio, sustentado pela pressão das águas subterrâneas abaixo. Ou seja, quando muitos moradores de Jakarta começam a usar poços para extrair essa água subterrânea, isso acaba deixando um espaço vazio embaixo, fazendo com que a terra literalmente comece a afundar. Um problema que só é agravado pelos milhares de edifícios pesados que repousam no topo. Compreensivelmente, o governo indonésio está tratando esse problema com muita seriedade. Para aliviar a pressão sobre o centro urbano superlotado, eles estão construindo uma capital de 30 bilhões de dólares inteiramente nova. E acho bom que sejam rápidos, porque Jakarta está afundando a uma taxa chocante de 15 centímetros por ano. Na verdade, estima-se que um terço inteiro da cidade pode ficar embaixo da terra até 2050, se nada mudar. Caramba, esse momento é realmente nadar ou afundar. Floresta de borracha. Dá só uma olhada nessa pacífica vila na década de 1920. Parece um bom lugar para se aposentar, não é mesmo? Bom, você pode jogar essa ideia no lixo, porque essa é a mesma vila hoje em dia. Na verdade, essa é Kuala Lumpur, a maior cidade em toda a Malásia. E sua louca transformação é tudo graças aos pneus. Peraí, o quê? Então, quando a indústria automobilística dos Estados Unidos teve uma explosão nos anos 1920, houve uma demanda repentina e enorme por pneus de borracha. No entanto, as seringueiras não crescem nos Estados Unidos. Acho que você deve ter adivinhado onde elas crescem. É isso mesmo, na Malásia. De repente, todos queriam borracha desse país, e o preço da mercadoria altamente procurada disparou para cima. Kuala Lumpur floresceu com o aumento do comércio, e plantadores estrangeiros afluíram à cidade para estabelecer novas companhias de borracha. E entre 1900 e 1931, a população praticamente quadruplicou de tamanho, de 30 mil pessoas para 110 mil. E com o passar dos anos, Kuala Lumpur apenas continuou crescendo, e agora está completa com quase 2 mil arranha-céus, que apareceram ao redor de marcos tradicionais como a Mesquita Jamek e a Torre do Relógio na Praça do Mercado Velho. No entanto, o maior sinal do quão longe a cidade chegou são as icônicas Petronas Tower, com vertiginosos 457 metros de altura. Elas são as torres gêmeas mais altas do mundo. E não são feitas de borracha. A cidade vertical. Mais de 500 arranha-céus dominam o horizonte de Hong Kong, ganhando o apelido de a cidade vertical. Mas tão recentemente quanto os anos 1960, a cidade horizontal teria sido um nome muito melhor. Porque, fala sério, a montanha é a parte mais vertical. Depois da Segunda Guerra Mundial, Hong Kong era um território minúsculo, com uma economia muito frágil. Mas durante o final dos anos 40 e início dos anos 50, centenas de milhares de refugiados, fugindo da Guerra Civil Chinesa, se estabeleceram na região, trazendo habilidades valiosas e mão de obra barata. Armada com esse influxo de novos trabalhadores, Hong Kong estava pronta para uma industrialização super rápida. Para atender a crescente demanda da América do Norte e da Europa por produtos manufaturados, a cidade se especializou em coisas como têxteis, sapatos e plástico. A exportação desses bens atraiu muito dinheiro, e conforme o século XX avançou, Hong Kong progrediu com ele. Hoje em dia, está cheia de tantas torres que você mal consegue ver que tem montanhas por trás. E elas ficam totalmente obscurecidas quando o Symphony of Lights noturno começa, o maior show de luz e som do mundo inteiro. Com lasers incríveis e pirotecnia iluminando o céu, é difícil imaginar que esse lugar já foi uma pequena cidade adormecida. É uma transformação digna de uma coroa, mas infelizmente, King Kong já tem coroa. Areias sublimes. De todos os lugares que você pode ficar muito rico, esse pedaço de deserto árido com certeza não se parece com um deles. E, no entanto, em apenas 50 anos, agora está quase irreconhecível. O lugar em questão é Doha, e assim como outras cidades dos Emirados Árabes Unidos, ela costumava ser apenas uma pequena comunidade de pescadores de pérolas. A cidade continuou crescendo lentamente, até que a descoberta repentina de petróleo, em 1939, que abriu uma série de novas possibilidades de ganhar dinheiro, apareceu de repente. No entanto, assim que Doha começou a exportar o seu petróleo, o valor das pérolas caiu drasticamente, prejudicando o crescimento da cidade. Não foi até os anos 1950 e 1960 que a verdadeira riqueza começou a chegar. E o governo foi rápido em agir, derrubando suas favelas e construindo assentamentos modernos no lugar. Depois disso, Doha cresceu com muita força, construindo um porto de águas profundas nos anos 70, o que abriu a cidade para ainda mais comércio e renda. E como a arquitetura moderna substituiu a tradicional, a cidade repentinamente cresceu em status e importância. Em 1997, o governo construiu um enorme centro de aprendizado na periferia de Doha, chamado Cidade da Educação, que com 13 km² é literalmente do tamanho de uma pequena cidade. Caramba! Avançando para os dias de hoje, a cidade de Doha é tão extravagante quanto parece, com quilômetros de prédios futuristas tomando conta da costa e sua própria ilha artificial. Cara, eu tenho dificuldades em montar Lego, então imagina uma cidade inteira. Praias construídas. O Brasil é conhecido por seu clima temperado, florestas tropicais exuberantes e belas praias.
Portanto, não é surpresa que a extensa cidade litorânea de Fortaleza seja um destino turístico muito popular. No entanto, o mais surpreendente é a velocidade que ela ficou tão popular. Nos anos 1800, Fortaleza tinha apenas 3.000 habitantes. Mas quando um porto e uma ferrovia foram colocadas na cidade, esse número cresceu exponencialmente ao longo do século XIX. Por causa de suas novas ligações de transporte, Fortaleza tornou-se o centro comercial da região. E o item que a cidade mais exportava era o algodão, que crescia de forma conveniente nas proximidades. Conforme sua importância para o comércio crescia, Fortaleza crescia junto. Em 1920, sua população aumentou drasticamente para quase 79 mil pessoas. Mas mesmo assim, ainda estava longe do que é hoje em dia. Porém, naturalmente, a população crescente só aumentou a produção, estimulando a cidade a se expandir cada vez mais. E com isso, a cidade começou a chamar a atenção de turistas, atraídos por suas majestosas praias. Eles injetaram ainda mais dinheiro na cidade. E nos anos 1970, o litoral outrora pacífico foi transformado em uma paisagem urbana bem movimentada. Hoje em dia, Fortaleza é famosa por suas praias urbanas, com um cenário moderno de hotéis, resorts e bares de praia. Seria fácil esquecer que era qualquer outra coisa. Essas praias construídas dão à cidade um ponto de venda único, criando a fusão perfeita entre uma caminhada na cidade e um drink na praia. Esse é meu Brasilzão. Xangai. Xangai é a cidade mais rica do leste asiático. Como tal, seria fácil supor que sempre foi a próspera potência de negócios que é hoje em dia. Mas adivinha só. Você já sabe o que está por vir, não é mesmo? Em 1900, essa mega cidade era apenas uma pequena vila de pescadores. Então, o que aconteceu com Xangai? Bom, sua localização é simplesmente perfeita para o comércio. Permite acesso conveniente a navios dos países vizinhos da China, além de fornecer a porta de entrada perfeita para a própria China. Ainda assim, esse local prático não foi devidamente capitalizado até os anos 90, quando a China se abriu totalmente ao comércio global. Reconhecendo a importância geográfica da cidade, o líder da China, o primeiro-ministro Zhu Rongji, despejou dinheiro e recursos em Xangai, e ao fazer isso, tornou a cidade um dos locais comerciais mais poderosos da Terra. Conforme o dinheiro entrava, a rápida urbanização veio junto com ele, e o horizonte de Xangai se transformou totalmente em questão de décadas. Hoje em dia, a cidade parece mais uma metrópole de ficção científica do que um porto de pesca. Agora, esse edifício com aparência de foguete é o Oriental Pearl Tower, e foi o edifício mais alto da China até 2007, quando o Shanghai World Financial Center levou a coroa. Embora nenhum dos prédios possa levar você ao espaço, com certeza parecem de outro mundo. Cidade do Carnaval. E agora vamos fazer uma viagem para a mundialmente famosa Praia de Copacabana. Como eu queria que isso fosse verdade. Como eu preciso de umas férias. Enfim, alguns de nós podem desejar estar lá, mas ainda podemos nos maravilhar com o Rio de Janeiro, a linda cidade brasileira onde fica Copacabana. Entre as montanhas e o mar, a localização do Rio de Janeiro é realmente tão incrível que a própria Unesco nomeou como Patrimônio Mundial. Mas se voltarmos um pouco no tempo, a paisagem seria quase irreconhecível sem a icônica estátua do Cristo Redentor. Construída há mais de 100 anos, a estátua supostamente protege as pessoas logo abaixo. No entanto, infelizmente, parece que não tem feito seu trabalho. Desde 1950, a população no Rio aumentou em um ritmo surpreendente, com mais de 10 milhões de pessoas se estabelecendo na cidade. Normalmente, isso seria ótimo para uma cidade, mas o influxo radical de pessoas não foi atendido inicialmente com moradia ou infraestrutura suficientes. Por conta disso, muitos dos cariocas tiveram que desenvolver os seus próprios bairros autoconstruídos, as famosas favelas. Esses bairros foram construídos em encostas íngremes da floresta, sem saneamento ou eletricidade. Então, sim, eram lugares bem fedorentos, sujos e geralmente menos que ideais para se viver. Felizmente, o Rio ganhou uma injeção de dinheiro muito necessária, quando o petróleo e gás foram descobertos na encosta em 2006. Desde então, o governo vem trabalhando para melhorar a situação habitacional. Embora, infelizmente, ainda existam muitas favelas. Apesar da disparidade contínua entre os ricos e pobres, hoje o Rio é uma mega cidade construída, famosa por sua espetacular paisagem costeira. E essas belas vistas tornam o local perfeito para o famoso Carnaval do Rio, que geralmente atrai 2 milhões de participantes por dia. Caramba, isso é praticamente tão grande quanto minha última festa de aniversário. Selva de concreto. A cidade de Nova York, ou como é amplamente conhecida, a cidade que nunca dorme. É verdade que a cidade mais populosa dos Estados Unidos nunca dorme, mas esse nem sempre foi o caso. Na verdade, essa selva de concreto de quase 9 milhões de pessoas tinha apenas 5 mil habitantes na virada do século XVIII. Não que fosse ficar assim por muito tempo, porque apenas um século depois, em 1800, a cidade havia se expandido para abrigar 60 mil pessoas. Sua localização às margens do rio Hudson fez da cidade o lugar perfeito para o comércio, tanto do mar quanto do interior. Por isso, a cidade se consolidou como um dos portos mais importantes do país e, eventualmente, um centro de comércio internacional. O dinheiro que esse comércio trouxe foi monumental para o sucesso de Nova York e desencadeou um incrível processo de urbanização. No início dos anos 1900, a Times Square nem se chamava Times Square. Na verdade, era Long Acre Square, e em vez de tráfego intenso, eram os cavalos e carruagens que patrulhavam as ruas.
Ela foi renomeada para Times Square em 1904, quando o New York Times mudou sua editora para lá, aumentando significativamente o prestígio da área. A editora Times Tower era uma maravilha arquitetônica na época e o segundo edifício mais alto da cidade, com 122 metros de altura. Hoje em dia isso pode não parecer muito grande, mas a estrutura ainda está de pé, embora pareça um pouco diferente do que costumava ser. Não foi até os anos 20 e 30, porém, que a cidade realmente acelerou sua urbanização, com a construção de uma série de arranha-céus agora icônicos. Belos edifícios como o Chrysler e o Empire State surgiram no horizonte, e por incrível que pareça, o Empire State Building levou apenas 13 meses para ser construído. Pulando para os dias de hoje, a cidade de Nova York está repleta dessas estruturas enormes e dominantes. A única coisa que falta, no entanto, uma torre do Fala Sério de 1 milhão de metros de altura, é claro. Metrópole mágica. A ilha de Singapura, no sudeste da Ásia, é tão pequena que você pode atravessar tudo em apenas 1 hora. Apesar do seu pequeno tamanho, no entanto, o lugar tem uma das maiores rendas médias do mundo. Não que sempre foi assim, é claro. Em meados do século XX, a ilha era um dos lugares mais pobres do planeta. Realmente foi uma grande reviravolta, e tudo graças à estratégia de habitação pública da cidade. Veja bem, quando a década de 1960 chegou, Singapura teve uma crise habitacional durante décadas. Havia gente demais para poucas casas, e muitas pessoas viviam na miséria. Mas em 1966, o Conselho de Habitação do governo decidiu que bastava e fez um grande esforço para mudar isso. Habitações acessíveis foram construídas e esquemas foram criados para ajudar os pobres a economizar e obter um lugar adequado para morar. Por conta disso, a qualidade de vida de centenas de milhares de pessoas melhorou drasticamente. E com os seus cidadãos mais felizes e em melhor situação, o governo começou a construir fábricas em pântanos que antes não eram utilizadas. Isso criou muitos empregos e impulsionou massivamente a economia, abrindo o caminho para Singapura se tornar a potência econômica que é hoje. Agora, o Marina Bay Sands Resort é uma das atrações mais famosas da cidade, junto com os encantadores Jardins da Bahia de 101 hectares. Mas você sabia que o próprio terreno em que eles são construídos não costumava estar ali? É isso mesmo, Singapura é naturalmente um lugar montanhoso, que não é propício para a construção. Então, nos anos 1970, o governo teve uma ideia bem maluca. Eles cortaram o terreno das colinas próximas e o trouxeram para a costa em um enorme sistema de correia transportadora, de 26 km de comprimento. E não, eu não estou mentindo. O terreno realocado foi plantado ao largo da costa, e com o tempo foi construído, crescendo junto com a cidade principal. Hoje em dia, a ilha artificial é incrivelmente popular, com Singapura virando um ponto turístico. Acho que todos podemos concordar que, depois da transformação radical, o lugar deveria se chamar Singarica. Acho que isso é tudo que temos para hoje. E aí, qual dessas transformações mais chocou você? Conta pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!